Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like, comente. Vídeo novo todo dia. Todo dia tem um vídeo novo aqui falando de Palmeiras, comentando com você o que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode acontecer e o impacto de cada uma dessas coisas na vida do Palmeiras. Ó, deixe seu comentário também, porque a gente vai fazer de novo aquele episódio que foi um sucesso na semana passada, respondendo os 10 melhores comentários, ou 10 comentários assim mais emblemáticos nos vídeos da semana. Foi bem legal a audiência, vocês gostaram, então a gente quer fazer de novo. Até me perguntaram, pô Marada, vai ter live? Vai ter live, daqui a pouquinho vai ter live. A gente tá só resolvendo umas questões internas e algumas questões com o YouTube, mas daqui a pouquinho vai ter live e a gente vai interagir melhor com vocês, beleza? Mais uma vez, se inscreve lá no canal, nossa meta 10 mil inscritos até o dia 21 de agosto. Estamos com 9.300, quase 9.400. Acho que vai rolar. Bom, vitória já foi. Time reserva, jogou mal. Resultado bom, principalmente da maneira como ele foi construído, né? Não se esperava esse resultado, da maneira como ele veio. Depois do começo de jogo do Palmeiras, não dava para imaginar que o Palmeiras conseguiria seguir e fazer conseguir um resultado, um empate, né? Porque depois de tomar 2-0, o Palmeiras resgatou um futebol, trouxe gente do banco, o Sousa entrou muito bem, por exemplo, deu mais uma assistência pro Flaco, e o Palmeiras conseguiu sair com a vitória nesse jogo. E foi uma vitória muito importante em termos de soma de pontos pro campeonato, porque, enfim, todo ponto é precioso, né? O Palmeiras já perdeu ponto pro Flamengo, o Palmeiras já perdeu ponto pro Cruzeiro, não pode se distanciar dos outros líderes do torneio, o Palmeiras é um dos líderes, e hoje o Palmeiras ele tá aí ao segundo colocado em pontos perdidos. Tá muito bem colocado. E o brasileiro continua. Mas o que essa semana agora e na próxima estão duas eliminatórias e cabeça voltada para isso. Corinthians esse ano já aprontou o Palmeiras, né? Foram duas vitórias do Corinthians, 2 empates e uma vitória do Palmeiras em 5 jogos que já foram feitos, né? O Palmeiras ganhou o jogo em Barueri, na Arena Barueri. O Palmeiras perde na primeira fase do Paulista, empata na primeira fase do Paulista, depois o Palmeiras perde a primeira final, empata a segunda final, e o Palmeiras ganha essa do Paulista, né? E agora, na semana passada, o Palmeiras perdeu a primeira da Copa do Brasil. É um jogo por si só, né? Valendo vaga, então, não dá nem pra dimensionar o tamanho, né? Mas é um jogo que por si só sempre tem uma importância muito grande. E o Palmeiras chega para disputar ele num clima esquisito. É um clima estranho, né? Um clima, não sei. Conhecendo o Abel Ferreira, sabendo que ele é um cara que gosta muito de mexer com o emocional do grupo, de trabalhar outras questões, de tudo e contra todos, todos contra a gente, ele gosta de trabalhar isso, ele funciona muito bem com isso. E parece que isso também motiva os jogadores dele. E, cara, o Abel criou um clima esquisito com aquela saída repentina da coletiva. Cara, houve até um questionamento, né? O próprio Palmeiras entrou em contato com a gente, porque numa matéria da Trivela eu escrevi que era um abandono que o Abel tava fazendo, né? Que o Abel tá abandonando, abandonou a coletiva. E eles falaram, pô, mas o que é abandono pra você? Abandono pra mim é você se levantar sem se despedir, abruptamente, às vezes no meio do raciocínio, como foi nos jogos contra o Mirassol e Corinthians, e às vezes sem responder uma pergunta, como foi contra o Vitória. Foi o que a gente viu lá. Ele saiu sem responder o questionamento sobre a preparação e dá uma resposta passiva-agressiva, dizendo sobre o clássico da quarta eu vou começar a trabalhar agora. Pô, aqui não é verdade, né? Trabalhando sobre esse clássico faz muito tempo. Inclusive ele levou o time reserva colocou o time reserva em campo em Salvador justamente porque ele está trabalhando o clássico há muito tempo. O Abel sabe o peso que tem um Palmeiras e Corinthians, ele já aprendeu. O Abel sabe o peso que tem uma eliminação da Copa do Brasil. O Palmeiras já foi eliminado diversas vezes, sempre pesa. É o torneio mais rentável do ponto de vista financeiro, mas nada disso é o que está na frente mesmo. O que está na frente mesmo, o que guia o Palmeiras e o palmeirense nessa semana é eliminar o Corinthians em específico. Não dá para o Palmeiras perder essa vaga para o Corinthians sem que isso gere um clima muito hostil no clube. E já está um clima hostil sem necessidade, né? Isso não dá para culpar só o Abel, não dá para culpar só o time, isso é parte da torcida também.
A torcida ficou muito nervosa da maneira como foi eliminada da Copa do Mundo de clubes, porque foi numa falha, o Palmeiras equilibrando o jogo com o time que viria a ser o campeão mundial, o campeão da Copa do Mundo, e aí num frango ali do Everton, numa falha do Everton, o Palmeiras ficou fora e pensando que o Fluminense na semi, pensando que dava pra fazer a final com o PSG. Ia ganhar, ia perder? Aí são outros 500. Mas dava pra ter feito, dava pra ter passado pelo Chelsea, dava pra ter passado pelo Flu. E acho que isso ainda tá muito latente no palmeirense, né? O palmeirense ainda tá muito nervoso com aquilo. O palmeirense tá nervoso que o Paulinho tá machucado, o palmeirense tá nervoso que o time tá patinando, o time voltou dando chutão de novo, tá começando a gestar uma proposta, e eu acredito que o Palmeiras tenha feito, que o Abel tenha feito esse clima pela parte dele de propósito. A gente conhece o Abel, ele é um cara muito estratégico. A partir do momento que ele saiu abruptamente da entrevista coletiva, até o Palmeiras até questionou, né, o que é abandonar, né? Pô, sair abruptamente é abandonar, né? E o Palmeiras, de fato, o Abel, de fato, abandonou aquela coletiva, né? Não é que ele saiu correndo, mas ele, poxa, saiu abruptamente, né? Sem se despedir. Pra mim, isso é um abandono, né? O Palmeiras até que se comunicou com alguns veículos, inclusive comigo, pela Trivela, né? Falando, pô, mas não foi abandono, avisou que era a última pergunta, tinha 5 jornalistas só lá, só 3 perguntaram. Foi por isso que foi daquele jeito, papapá, mas o fato é que, assim, é uma relação desgastada do Abel com a imprensa, desde sempre, né? Ele gosta desse clima meio bélico, parece, e é por isso que eu digo que não é por acaso que tá esse clima bélico aí, faltando 2 dias para decisão contra o Corinthians. Eu acho que ele tá usando isso como combustível, pelo menos para ele, tá servindo como combustível. Ele é um cara que se motiva muito, ele é um cara que precisa muito parece ter um inimigo, alguém para combater, e normalmente, muitas vezes, esse inimigo é a imprensa, e tá sendo de novo a imprensa. Tá chato essa história, até escrevi no texto pra Trivela, porque ele diz que é uma encenação que ele faz nas coletivas, né? Pô, então, já que é encenação, já que dá pra trocar o personagem, põe outro, que esse cara tá chato, né? Toda hora esse embate, toda hora esse enrosco, não tem necessidade, né? Mas enfim, este é o Abel Ferreira. Ele, ao mesmo tempo que ele é deselegante, descortês, chato, ele é o técnico mais vencedor da história do clube e, na minha visão, o melhor e maior técnico da história do Palmeiras, superando Brandão, Luxemburgo, Felipão, Ventura Cambon, Minelli, lista aí, Tele. Para mim, no Palmeiras não tem nada que se compare ao Abel. Tem que fazer uma estátua para ele no futuro, mas ele tá chato, isso não pode se negar. E é porque o Abel é tudo isso que eu falei que eu vou repetir. Eu confio que o Palmeiras vai passar pelo Corinthians. Apesar desse clima esquisito que tá no ar, né? Você palmeirense tá sentindo mesmo que eu. Um clima esquisito, assim. Parece que tá tudo meio on hold, assim, né? Tipo, sabe quando tem aquela cena em câmera lenta do filme que fica todo mundo meio parado, assim? E a coisa tá acontecendo? A gente tá meio que vendo o tempo passar assim, né? O tempo tá passando de uma maneira diferente. Porque quarta-feira a gente sabe que muita coisa se resolve. Ali na quarta-feira, muita coisa vai mudar muito pro Palmeiras se classificando e muda muito pro Palmeiras sendo eliminado. Que eu não acredito que vai acontecer, tá? Vou repetir. Para mim, essa vaga vai ser do Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras se classificando. Mas para isso tem que repetir o bom desempenho que teve em Itaquera, quando já foi melhor, mas não pode perder chance. E o Palmeiras, mesmo com o time reserva, perdeu muitas chances na Bahia ontem, poderia ter, no domingo, poderia ter saído com 1-0, e aí precisou correr atrás depois de tomar 2-0. Ao mesmo tempo, buscou esse 2-0 com uma super facilidade, o que mostra que os titulares são muito bem qualificados. Falando de reforços, notícia é que agora, hoje, nessa terça-feira, já é velha, mas enfim, Kelvin oficializado. O Palmeiras oficializou ontem a chegada dele até 2030, jogador de 24 anos, vem aí para substituir o Mike, né? E já preventivamente substituir também o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha ele deve terminar a carreira dele, pelo menos no Palmeiras, no fim desse ano, aos 36. Ele vem renovando um ano após um ano após um ano, e talvez neste ano ele não vá renovar para o ano que vem. Mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o Palmeiras traz um jogador bem mais jovem para a posição.
E aí, rumores, né? Na imprensa europeia, fala-se de Matheus Reis, um lateral esquerdo, passou pelo Bahia, passou pelo São Paulo. Tá na Europa, em Portugal especificamente, desde 2017. E é um jogador de 30 anos. Eu acho meio fora da curva, né? Mas é um jogador do Sporting. Eu acho bem fora da curva. 30 anos. Mas de repente, né? Porque precisa ter uma peça a mais no elenco. O Vanderlan, infelizmente, não está correspondendo. Talvez seja a falta de minutos, mas ele não está correspondendo. E o Palmeiras vai atrás de outro lateral esquerdo. Vamos ver quem vai ser. Apareceu esse nome do Matheus Reis. Eu não acho que será ele, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Se inscreva no canal. 10 mil inscritos até o dia 21 de agosto é a nossa meta. Estamos chegando lá, 9.400 já temos. Ativa o sininho, deixe seu comentário que nessa semana ainda vamos ter um episódio especial só respondendo os comentários de vocês. Foi bem legal o último, mesmo a galera me xingando, foi bem legal. E ó, vídeo novo todo dia. Todo dia tem um vídeo novo aqui, a gente falando de Palmeiras, beleza? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.